Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e hoje eu vou fazer uma atualização da Semin, pessoal. Por quê? Teve fato relevante ontem, dia 21. Ontem, especificamente, o minério de ferro estava caindo e a Semin subiu. Então, que fato relevante foi esse? Tá? Então, uma recomendação aqui, uma elevação de recomendação de compra do Morgan Stanley em relação à Semin. Então, a gente vai comentar aqui sobre Semin, tá? No parte técnica, sem dúvida nenhuma, mas vamos passar antes pelo momento macroeconômico da companhia, seus fundamentos, também aqui segmentação de receita muito conectado com China. Falando em China, a gente vai falar sobre minério de ferro que hoje sobe 3%, um dia seguinte à recomendação, tá? Então a recomendação foi feita em 2020, no dia 21 de setembro, quinta-feira, hoje é dia 22, sexta, ótima sexta, esse vídeo deve ao ar sabadão, então a gente comenta também sobre o minério de ferro. E aí os múltiplos da Semin com um grande destaque para o preço justo de Graham, o ROIC, seu dividend yield e também as datas cortes, tá? E aí sim, por fim, eu vou falar para vocês, pessoal, pela primeira vez então, já que estamos cozinhando o galo no curtíssimo prazo, 2 ciclos de alta, um super ciclo para Semin e um pequeno ciclo e mais provável de acontecer, pequeno de alta. Você que acredita na China, então você que está com o copo meio cheio para o minério de ferro ou especificamente para Semin, por que não? Certo? Então o gráfico agora não só contempla os descontos, que foi ali o 3,97 algumas vezes, né? Não chegou a atingir o 3,50, mas vai falar também sobre os alvos. Eu já coloquei ali Morgan Stanley, que é o alvo, preço-alvo do Morgan Stanley para este ano. Certo, pessoal? Sem mais delongas, disclaimer na tela, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Todos os dias aqui no YouTube, pessoal, temos 2 vídeos por dia. Tá? Então ativem as notificações, tá? E considere se inscrever. Se você gosta da Semin, por exemplo, por que não? Bom, pessoal, vamos lá. A notícia, então, do pessoal da Infomoney, créditos para Camille, tá? Boca Negra, tá certo? Créditos para Camille Boca Negra aqui, que falou Semin, tá? CSN Mineração, o Morgan Stanley eleva recomendação para compra, apostando na alta do minério de ferro, tá? Então aqui você pode imaginar, poxa, será que o Ocidente se emocionou com a China? Será que todo mundo achou que não iria crescer o suficiente? Xi Jinping quer 5%, será que a China não vai chegar até lá? Pois bem, pessoal, no corpo aqui do artigo temos os preços-alvos, inclusive para Vale na ADR, né? Para Semin, pessoal, a gente está falando de 5,50. Então o preço-alvo saiu de 5 para 5,50, potencial de 21% frente à véspera aí do fechamento dia 20, tá? O banco manteve também overweight para Vale com preço-alvo para ADR, né? De 17 para 17,50, um upside de 23%. Ou seja, Morgan Stanley está comprando China usando a derivada democrática brasileira, que é o Brasil, o Ibov, Vale, tá? Pode também olhar para Rio Tinto, pode também olhar para Austrália de maneira geral, para a moeda, né, australiana, se você quiser investir na China, se você quiser investir indiretamente no minério de ferro, acho que a moeda australiana, o dólar australiana, né, o AUD, o USD aí para quem opera Forex, seria ali uma correlação até que mais sanguínea ali com o minério de ferro especificamente, porque o Brasil ainda tem soja, petróleo, etc. Mas, pessoal, o Brasil também é uma derivada da China, então acho interessante, né, esse tipo de recomendação de gringo nesse momento, né? Estamos falando aí no momento que, de fato, estatisticamente ou sazonalmente, o minério de ferro tende a aquecer, tá? Qual que é o minério? Qual que é o cenário macro, pessoal? O cenário macro é uma produção super forte da Semin, mais eficiência, capitalização recentemente da companhia, então aqui, na verdade, é um cenário micro para ela. Mas no cenário macro, a gente vê um volume aumentando, tá, nas vendas, porém a receita diminuindo. Então, o que isso quer dizer? Termos de troca. Então, a abertura da China, pessoal, pela Semin, estar aqui muito conectada com China, tá? Então, nós temos aqui 40% da sua receita vindo da China, 12% do Brasil, 11% do Japão, 7% da Índia. Então, a Semin é um bom exemplo de boa relação ou boa dependência global, tá, do minério de ferro brasileiro, tá? Tem boa relação com a China e também com o Japão, também com a Índia, tá? E fazendo a finaleira aqui com Coreia do Sul. Lembrando que o board, né, o conselho de administração da Semin tem japoneses e chineses juntos, tá? Tem as duas nacionalidades aí que são, entre aspas, rivais, né, históricos, estão juntos no board. Então, essa capilaridade com a Ásia tem muito do board, tem muito da composição ali do conselho da administração da companhia que tem gringos, tá? Gringos japoneses e gringos chineses. Então, a Semin tem certa facilidade ali de estar indo para o Oriente. Bacana esse tipo de receita, bacana essa segmentação. Agora, os termos de troca pioraram, pessoal. Então, aumentou o volume de vendas, porém, diminuiu
a receita, eu já postei isso aqui para vocês, a gente deve continuar a ver isso, tá? Não do terceiro para o quarto tri. Eu acho que o terceiro tri vai ser publicado agora em outubro, pessoal. Já deve ter uma melhora nisso aqui, ó, em termos de troca, tá? Deve ter uma melhora em termos de troca. O grande asterisco vai ser se a melhora vai rolar também em volume de vendas. Agora, para o quarto tri, pessoal, deve melhorar termo de troca e volume, tá? E volume, certo? Principalmente não por dezembro, Natal. Não, por agora, né? Entre final de setembro, agora que eu gravo para vocês, até novembro ali, a China, especificamente China, Politburo, tem ali, de maneira sistemática, estimulado a sua economia, estimulado também a parte de manufatura. Eu já trouxe para vocês aquele gráfico lá do investimento em ferrovias, tá? É histórico, o primeiro semestre foi o maior investimento nos últimos 10 anos, tá? Então tem teses copo meio cheio para a China, sim, e eu considero que China 2023 é maior, é mais pujante, tá? Vai crescer mais do que China 2022, principalmente no que tange aí as indústrias que utilizam ou diretamente minério de ferro, ou ele beneficiado em aço longo, etc, plano, e por aí vai. Então acho legal isso tudo pela abertura da China, tá? Segmentação já passei para vocês. No filme, pessoal, a gente consegue ver nitidamente aqui o boom, com aumento de margens, lucro aumentando, margem aumentando, depois a estabilização de margens, lucros estáveis, e agora a gente está vendo um decréscimo natural, tá? Eu acredito que essa fase vermelhinha de decréscimo que foi, né, do terceiro tri 22 até o segundo tri, e muito provavelmente o terceiro tri 23 também será classificada como vermelhinha aqui, pessoal. A gente deve dar espaço não para o verde, né, para mais uma aceleração forte. Não, mas para um amarelo, ou seja, um patamar melhor do que 2022. Tá? E é isso que eu imagino. Quando a gente olha para os preços do minério de ferro, a gente realmente está fazendo esse mesmo contexto. Tá? Então não estamos na beira aqui de 2022, tá? Mas também não estamos nem próximo de 2022, do topo de entre 2022 e 2021 e muito distante do topo de 2021. Tá? Então o que eu acho que vai acontecer, pessoal? A Semin vai estabilizar melhor que 2022. Isso vai refletir nos preços, no price action que eu já falo para vocês. Tá? O minério de ferro está nas máximas para o ano, na minha opinião, que é o 123,65, hoje negociando a 121. Então aqui eu já acho que é a estabilidade parte superior dela. Então eu não abriria gigantescas posições para holder. Agora, taticamente, eu vou falar no gráfico, tem espaço. Tá? Minério de ferro, pessoal, tende a estabilizar entre fundo de 2022, circuladinho aqui, não vamos visitá-lo no curtíssimo prazo, e no máximo uma visita ali à metade de 2022, naquela esperança de flexibilização de política de Covid que não veio, e aí o minério de ferro desabou. Tá? Então a gente tende a ficar nessa faixa amarela em 2023, por isso que eu estou próximo de errar aqui, né? 2023 não passaria do 123,65, estamos lá, tá? O suporte acertamos bacana, mas a resistência não. Caso rompa, pessoal, faz sentido? Faz. Estamos melhores do que China, né, especificamente, do que 2022 por estar aberta, tá? E com possibilidade de estímulo a qualquer momento. Então já deixo aqui no gráfico, principalmente os $154, tá? Por isso que o terceiro tri, pessoal, não deve ser uma maravilha. Termos de troca, etc, dólar cedeu e a commodity começou a subir recentemente. Agora, no quarto tri, pessoal, a gente vai ter mais corte de juros aqui no Brasil, mais força compradora para o dólar, então, e o minério de ferro provavelmente em uma estabilização alta, né, dos 117, 115, 114 e não para os 97 que pegou aqui, uma parte do terceiro tri pegou essa queda, né, pegou um pouquinho dessa queda aqui. Certo, pessoal? Feito isso, uma empresa de 10 vezes lucro, não olho quando é commodities, 20% de dividend yield, tome cuidado, porque é cíclico, tá? Preço justo de Graham tá em R$ 4,29, tá? Perdão, R$ 4,35. Então tá um pouquinho caro, né? Hoje ela negocia 4,62, depois do Morgan Stanley ela ficou cara, né? E nós temos no ano 45 centavos. Lembrando que em 2022, pessoal, nós tivemos um combo. Tivemos JCP e dividendos sendo publicados e anunciados em novembro e dezembro. Tá? Então é de se esperar, ano passado foi algo em torno de 42 centavos. Tá? Se você quiser mandar bala, vamos repetir, tá? Ela já pagou 45 líquido, manda bala mais 42, tá? E aí faz o basim, R$14,50. Tá? R$14,50 seria ali 87 centavos projetados para esse ano,
R$14,50 de preço teto, pessoal, tá? Então, assim, Semin, mesmo que ela pare hoje de pagar dividendos, ela já estaria muito provavelmente, exato aí, ó, atraente, né? Então, o preço teto dela hoje, ou melhor, este ano de 2023, pessoal, você acreditando que ela repete os 45 centavos ano que vem, é R$7,50. Tá? Hoje a empresa negocia 4 e pouquinho. Tá? Então, há ali uma expectativa interessante. E agora no gráfico, pessoal, eu que sempre mirei para vocês aí, tá? Ou dei mais atenção, principalmente para quem é holder, né? A oportunidade tá no amarelinho, né? Esteve aqui em alguns momentos, 3 momentos dessa lateralização, tá? A falta do desconto é a partir dos 4,97. O Morgan Stanley está em 5,50. Tá? Eu tenho aqui o 4,97, 4,88 já bateu, 5,6 eu acho que também já bateu. Não, 5,6 ainda não. Tá? E aí vou pôr 5,50 do Morgan Stanley. Tá? Então ela está consolidada, igual a Vale, consolidadinha ali, tá? Mesmo movimento. Agora, o que eu imagino? A oportunidade, caso China decepcione, pessoal, continua aqui. 352, 341, 3,29. Para mim não passa de lá. Tá? Por quê? Porque eu estou com a expectativa que 2022 foi pior para a China do que 2023 e 2024. Então não faz muito sentido. Copo meio vazio de recessão, pessoal, eu sempre deixo no gráfico também, que é esse cara aqui. Caiu uma, caiu duas, foi aqui que a gente comprou, taticamente, inclusive, por esse movimento em vermelho. Apostando mais um vermelho aqui, 2,30. Na atual máxima, 2,30. Certo? Esses dois cenários, pessoal, o vermelho não é cenário base, o amarelo, para mim, é cenário base, totalmente possível voltar ali para 3,29, 3,41, baita oportunidade, na minha opinião. Tá? Agora, com a sazonalidade aquecendo para o minério de ferro, eu vou fazer um mini ciclo de alta para vocês aqui. Então, esse é um mini ciclo de alta. Tá? Mini ciclo de alta aqui, deixa eu pôr na canhota para vocês conseguirem enxergar. Vou pôr de verde. Tá? Bom. 5,19. Esse é um mini ciclo. Deixa eu corrigir, perdão. É 5,19 exatamente. Esse é um mini ciclo. Que mini ciclo é esse, pessoal? 2023. Reabertura chinesa. Tá? Fazendo jus, romper máxima de 2022. Então, 5,19. 4,97, 5,6, novos alvos para quem é tático ou para quem quer calcular, olha, estamos em 4,60 em relação ao 5,20, temos uma gordurinha, então quanto mais se aproximar do 5,19, menos eu compro nos meses específicos. Quanto mais se aproximar do 3,97, 3,52, 3,41, 3,29, mais eu compro. E o super ciclo, pessoal, esse é um pouco mais violento em termos de alvo, tá? Levaria os preços lá para R$ 7,38, que é o quê? O fundo da política fechada da China, reabertura, tivemos um primeiro spike no primeiro trimestre do ano, certo? E o projeto, deixa eu desenhar para quem está no celular ficar melhor, né? Então, é o fundo do lockdown, primeiro trimestre, expectativa de crescimento, aí o crescimento chinês não veio e eu estou projetando esse crescimento vindo, tá? Acontecendo. Ou seja, o Ocidente menosprezando, por exemplo, China. Tá? E esse crescimento aqui, pessoal, também é totalmente factível. Tá? E aí, como um cara que está com um investidor ou investidora que está com esse cenário de uma super expansão, tá? Super expansão entre aspas, né? 7,38 sendo alvo, pessoal, não tem porquê você diminuir os aportes agora. Tá? Você pode fazer aquele trade residual, né? Acelerar um pouco o aporte aqui, já deixar algumas ordens para tirar a alavancagem aqui de lucro por aqui e surfar toda essa alta comprando migalhinhas aqui menos, tá? E no terceiro tri, pessoal, eu considero 4,97 preço teto. Para o quarto trimestre, a depender dos dados chineses, preço de minério de ferro, aí a gente vai ter o oposto, pessoal. Para o quarto tri, a depender de dados macro, né? Não sou aqui o Walter Mercado para saber como que vai estar a China no quarto tri, se vai vir ou não ali um estímulo. Caso o copo seja meio cheio para a China, pessoal, essa faixa de preço aqui, que por todo o tempo de 2022 e 2023, tá? Essa faixa de preço, eu vou colocar ela como desconto, o 4,97, então será o início do desconto. E a gente vai utilizar ela como região bipolar na análise técnica, ou seja, o preço vai romper, vai bater no Morgan Stanley aqui, caso retorne, será no quarto tri, pós-resultado, pós mais dados da China, mais data de preço de minério, aí sim a gente pode utilizar esse cara como suporte para vir até os 6,34, 6,54. O importante é, pessoal, para mim pelo menos, no meu cenário, é desconto agora, só não é tão desconto quanto
3,97. Ou seja, se eu tenho R$1.000 para investir na Semin, eu continuaria investindo nesse momento agora uns 800, 700, próximo da minha totalidade. A partir da proximidade aos 3,97, eu aumento. Eu tento ir além daquilo que eu normalmente compraria, com destaques para os 3,52, 3,41, 3,29. Certo, pessoal? São as 3 regiões aqui que eu tenho que seria a oportunidade de se aportar muito mais do que eu geralmente aporto. Entre essas faixas aqui, eu só diminuo e aumento de acordo com o meu máximo. Então, diminuo em relação ao meu máximo ou se aproximo em relação ao meu máximo. Passou dos 4,97 no terceiro tri, tá? Aí eu paro de comprar, eu compro muito menos e até tem alvos aqui, como eu falei, como eu mostrei para vocês. Certo, pessoal? Essa é a Semin atualização. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Links sempre na descrição para vocês. Tchau, tchau.